O que era para ser apenas um debate político se transformou em um embate direto entre duas forças opostas. De um lado, Renan Calheiros, uma das figuras mais poderosas e longevas da política brasileira, senador há décadas, ex-presidente do Senado e símbolo do establishment. Um nome marcado por denúncias, investigações e bastidores nebulosos, mas que, ainda assim, se mantém intocável no jogo político. Do outro lado, Nicolas Ferreira, um dos nomes mais influentes da nova direita brasileira. Jovem, combativo e conhecido por não temer confronto com os figurões da velha política. Um adversário que não se intimida, que não joga pelo sistema e que está ali para questionar o legado dos caciques políticos que dominam o país há anos. Era o embate do novo contra o velho. Do político tradicional contra a nova geração. Do conservador combativo contra um dos maiores articuladores do Congresso. O anúncio do debate foi suficiente para incendiar as redes sociais. Os aliados de Renan apostavam que a experiência e a retórica afiada do senador colocariam Nicolas contra a parede. Afinal, Renan já sobreviveu a CPIs, escândalos, operações da Polícia Federal e diversas tentativas de impeachment. Ele sabe jogar. Já os apoiadores de Nicolas viam aquele debate como uma armadilha. Um ambiente hostil, controlado por um sistema que há anos tenta silenciar conservadores. Mas, ao mesmo tempo, sabiam que Nicolas não fugiria da luta. O auditório estava lotado. As câmeras estavam posicionadas. O apresentador fez uma breve introdução e chamou os debatedores. Renan Calheiros, com sua postura calculadamente tranquila, ajeitou os óculos e sorriu de forma discreta, demonstrando confiança absoluta. Deputado Nicolas, você tem sido uma voz estridente na política nacional, sempre criticando o sistema. Mas eu me pergunto, você realmente entende como o sistema funciona? Porque governar é mais do que gritar palavras de ordem na internet. A plateia reagiu de imediato. Era um ataque calculado. Renan tentava pintar Nicolas como um amador, alguém que faz barulho nas redes sociais, mas não tem experiência para enfrentar um político veterano. Nicolas manteve a calma. Ele sorriu e respondeu com frieza. Senador Renan, eu entendo muito bem como o sistema funciona. O problema é que esse sistema foi construído para proteger políticos como você. Um sistema que garante que, não importa quantas investigações ou escândalos apareçam, vocês continuem no poder. A plateia ficou em silêncio por um segundo. Renan mudou sutilmente a expressão. Ele não esperava que Nicolas partisse para o ataque tão rapidamente. O embate mal havia começado, e o jogo psicológico já estava intenso. Renan sabia que não podia deixar Nicolas definir a narrativa do debate. Ele se ajeitou na cadeira, olhou diretamente para Nicolas e preparou seu próximo ataque. O conflito estava apenas começando, e a tensão no ar era palpável. O silêncio no auditório durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que todos percebessem: Nicolas Ferreira não recuaria diante de Renan Calheiros. O senador, acostumado a embates no Congresso, não poderia deixar que um jovem deputado tomasse as rédeas do debate tão cedo. Ele ajustou os óculos, olhou para a plateia e, com um tom de superioridade, partiu para o primeiro ataque real. Nicolas, notei que recentemente tem circulado muito nas redes sociais um tal de Manual do Patriota Cristão. Esse livro já tem milhões de exemplares vendidos e estão dizendo que ele revela segredos sobre o PT, o STF e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaudiu com empolgação. Com sorrisos maldosos, eles estavam ansiosos para saber como ele sairia dessa. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que vocês escondem. Ele escancara as manobras da esquerda, revela como a mídia manipula as notícias e ensina o povo a não cair mais nas armadilhas que vocês fazem todo dia aqui na mídia. E mais, ele também alerta sobre como vocês estão atacando os valores da família e tentando tirar Deus das nossas casas com os seus programas. Todos da plateia ficaram paralisados. Será que aquilo era verdade? Mas o apresentador continuou. Esse livro realmente está viralizando, mas muita gente tem dúvidas sobre o que realmente tem lá dentro. Será que as pessoas não estão cansadas de tentar desmascarar algo que não existe? A plateia aplaudiu mais uma vez, mas todos ouviram em resposta: as pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país.
E é por isso que o povo tá acordando. Quem quiser saber a verdade que vocês tanto escondem, o link para baixar o Manual do Patriota Cristão estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Leiam e tirem suas próprias conclusões. Ele ajustou os óculos novamente, com confiança, olhou para a plateia, levantou as sobrancelhas, piscou com o olho direito e partiu para a seguinte pergunta: Nicolas, você adora falar de corrupção, de privilégios, mas vamos falar sério. Quantas leis você já aprovou para melhorar o Brasil? Porque discurso bonito na internet não muda a vida do povo. Política de verdade exige experiência e articulação, coisa que você e essa nova direita não têm. A plateia explodiu em aplausos. Era um ataque clássico do establishment, desqualificar adversários por falta de experiência, como se apenas os veteranos do sistema soubessem governar. Nicolas já esperava por isso. Ele sorriu de leve, cruzou os braços e respondeu sem hesitar. Engraçado, senador. Você está há décadas no poder, já foi presidente do Senado, já negociou centenas de projetos, já articulou todo tipo de conchavo político, e me diz, o Brasil melhorou? Porque, pelo que eu vejo, quanto mais tempo vocês passam no poder, pior o país fica. A plateia ficou dividida. Alguns ainda aplaudiam Renan, mas muitos perceberam o peso da resposta de Nicolas. O deputado não parou por aí. E mais, se depender de políticos como você, senador, eu prefiro mesmo não ter experiência. Porque a sua experiência significa articulação nos bastidores, significa acordos escusos, significa manter o povo refém enquanto vocês negociam cargos e favores. Eu prefiro ser inexperiente e lutar pelo que é certo do que passar décadas no poder sem entregar nada de concreto para o Brasil. A plateia começou a reagir diferente. Havia murmúrios, olhares trocados, reações incertas. Renan não esperava uma resposta tão agressiva e direta logo no início. Ele respirou fundo e tentou mudar de estratégia. Nicolas, você fala de corrupção, mas esquece que sem articulação não há governabilidade. Você realmente acredita que dá para mudar o país sem diálogo? Ou acha que vai resolver tudo com discurso inflamado no Twitter? A plateia aplaudiu novamente. Renan tentava pintar Nicolas como um radical intransigente, incapaz de entender como funciona a política real. Mas Nicolas não recuou. Ele se inclinou para frente, olhou diretamente para Renan e disparou. Governabilidade para você significa o quê, senador? Manter o toma lá da cá? Distribuir cargos e ministérios para aliados? Porque, para mim, governar significa representar o povo, não um grupo de políticos que se protegem mutuamente. O impacto da resposta foi imediato. A plateia ficou em silêncio novamente. Renan tentou disfarçar o desconforto, mas sua expressão séria denunciava que ele havia sido atingido. Nicolas continuou. O senhor fala como se o Brasil precisasse de políticos como você para funcionar, mas a verdade é que o país precisa se livrar de políticos como você. O sistema que você defende não serve ao povo, ele serve a si mesmo. A tensão no auditório era inegável. O debate, que deveria ser uma chance para Renan desmoralizar Nicolas, estava rapidamente virando um campo minado para o senador. Ele percebeu que precisava recuperar o controle. O próximo movimento seria crucial. E Nicolas estava pronto para continuar no ataque. O silêncio no auditório durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que todos percebessem: Nicolas Ferreira não recuaria diante de Renan Calheiros. O senador, acostumado a embates no Congresso, não poderia deixar que um jovem deputado tomasse as rédeas do debate tão cedo. Ele ajustou os óculos, olhou para a plateia e, com um tom de superioridade, partiu para o primeiro ataque real. Nicolas, você adora falar de corrupção, de privilégios, mas vamos falar sério. Quantas leis você já aprovou para melhorar o Brasil? Porque discurso bonito na internet não muda a vida do povo. Política de verdade exige experiência e articulação, coisa que você e essa nova direita não têm. A plateia explodiu em aplausos. Era um ataque clássico do establishment, desqualificar adversários por falta de experiência, como se apenas os veteranos do sistema soubessem governar. Nicolas já esperava por isso. Ele sorriu de leve, cruzou os braços e respondeu sem hesitar. Engraçado, senador. Você está há décadas no poder, já foi presidente do Senado, já negociou centenas de projetos, já articulou todo tipo de conchavo político, e me diz,
o Brasil melhorou? Porque, pelo que eu vejo, quanto mais tempo vocês passam no poder, pior o país fica. A plateia ficou dividida. Alguns ainda aplaudiam Renan, mas muitos perceberam o peso da resposta de Nicolas. O deputado não parou por aí. E mais, se depender de políticos como você, senador, eu prefiro mesmo não ter experiência. Porque a sua experiência significa articulação nos bastidores, significa acordos escusos, significa manter o povo refém enquanto vocês negociam cargos e favores. Eu prefiro ser inexperiente e lutar pelo que é certo do que passar décadas no poder sem entregar nada de concreto para o Brasil. A plateia começou a reagir diferente. Havia murmúrios, olhares trocados, reações incertas. Renan não esperava uma resposta tão agressiva e direta logo no início. Ele respirou fundo e tentou mudar de estratégia. Nicolas, você fala de corrupção, mas esquece que sem articulação não há governabilidade. Você realmente acredita que dá para mudar o país sem diálogo? Ou acha que vai resolver tudo com discurso inflamado no Twitter? A plateia aplaudiu novamente. Renan tentava pintar Nicolas como um radical intransigente, incapaz de entender como funciona a política real. Mas Nicolas não recuou. Ele se inclinou para frente, olhou diretamente para Renan e disparou. Governabilidade para você significa o quê, senador? Manter o toma lá da cá? Distribuir cargos e ministérios para aliados? Porque, para mim, governar significa representar o povo, não um grupo de políticos que se protegem mutuamente. O impacto da resposta foi imediato. A plateia ficou em silêncio novamente. Renan tentou disfarçar o desconforto, mas sua expressão séria denunciava que ele havia sido atingido. Nicolas continuou. O senhor fala como se o Brasil precisasse de políticos como você para funcionar, mas a verdade é que o país precisa se livrar de políticos como você. O sistema que você defende não serve ao povo, ele serve a si mesmo. A tensão no auditório era inegável. O debate, que deveria ser uma chance para Renan desmoralizar Nicolas, estava rapidamente virando um campo minado para o senador. Ele percebeu que precisava recuperar o controle. O próximo movimento seria crucial. E Nicolas estava pronto para continuar no ataque. O debate já não era mais um simples confronto de ideias. Era uma guerra aberta. Renan Calheiros, acostumado a lidar com adversários que recuavam diante de seu histórico e influência, percebia que Nicolas Ferreira era diferente. O jovem deputado não apenas enfrentava os ataques de frente, mas começava a desmontar ponto por ponto a imagem do veterano da política. O senador sentia o peso do embate. Ele sabia que precisava de um golpe certeiro para reverter a situação. Ele respirou fundo, ajustou o tom e lançou a cartada final. Nicolas, você fala como se fosse o único honesto da política, mas a verdade é que você é apenas mais um populista. Você usa palavras bonitas para enganar o povo, mas, no final das contas, você defende um governo que tentou sabotar as instituições e destruir a democracia brasileira. A plateia vibrou. Renan tentava pintar Nicolas como um extremista, associando-o a uma suposta ameaça democrática. Se Nicolas errasse a resposta, a narrativa do senador poderia prevalecer. Mas Nicolas já estava pronto. Ele riu de leve, manteve a expressão confiante e respondeu com precisão. Ah, senador, então agora o senhor é um defensor da democracia? Porque, pelo que eu me lembro, o senhor passou décadas usando as instituições para se proteger da justiça. O senhor chama de ataque à democracia qualquer tentativa de acabar com esse sistema que favorece vocês. A plateia ficou em silêncio. Renan tentou interromper, mas Nicolas continuou. O senhor tem coragem de falar em destruir a democracia quando passou anos perseguindo adversários políticos, manipulando o Congresso e fazendo alianças com qualquer um que lhe garantisse poder? O senhor não defende a democracia. O senhor defende o seu próprio império dentro da política. A tensão no estúdio era insuportável. Renan tentou disfarçar o desconforto, mas era evidente que ele não esperava uma resposta tão forte e direta. Mas o senador não podia desistir ali. Ele respirou fundo e lançou uma nova tentativa de golpe. Nicolas, você fala muito, mas me responde aqui. Você e sua base política passaram anos atacando instituições, defendendo fake news e tentando desmoralizar o STF e o Congresso. Você realmente acha que isso é defender o Brasil?
A plateia aplaudiu novamente. Era um último recurso. Tentar associar Nicolas à desinformação e ao caos político, como forma de enfraquecer sua imagem. Mas Nicolas não hesitou um segundo sequer. Ele se inclinou levemente para frente e soltou o golpe final. Senador, o senhor acha que pode simplesmente chamar de fake news qualquer denúncia contra o sistema podre que vocês criaram? O senhor fala de ataques ao STF, mas não comenta como a Suprema Corte tem atuado como um braço político, interferindo em eleições, censurando adversários e protegendo aliados do seu sistema? A plateia parou. Era impossível ignorar o impacto da fala de Nicolas. Renan tentou manter a compostura, mas já estava claro que o debate havia saído do seu controle. Nicolas continuou, pressionando ainda mais. O senhor pode repetir 1000 vezes que defende a democracia, mas a verdade é que vocês sequestraram as instituições para manter seu grupo no poder. O Brasil já percebeu isso. E o tempo está acabando. A plateia ficou dividida. Os aliados de Renan tentavam reagir, mas já era impossível esconder o desconforto generalizado no estúdio. Renan tentou uma última resposta, mas sua postura já não. Era mais de ataque. Ele sabia que Nicolas havia vencido aquele round. O embate chegava ao seu momento mais crítico. E Nicolas estava prestes a enterrar de vez a narrativa do adversário. O estúdio já não era o mesmo. O que começou como uma tentativa de Renan Calheiros de colocar Nicolas Ferreira contra a parede, se transformou no oposto. O veterano não esperava ser confrontado de forma tão direta, e agora lutava para recuperar o controle da narrativa. Mas Nicolas não daria essa chance. O jovem deputado havia desmontado a ideia de que Renan era um defensor da democracia e expôs as contradições do sistema político que ele representa. Renan, percebendo que estava encurralado, tentou um último golpe. Ele se ajeitou na cadeira, respirou fundo e lançou uma cartada emocional. Nicolas, você pode gritar à vontade, mas a verdade é que o Brasil não precisa de radicais como você. O povo quer paz, quer equilíbrio. Vocês da nova direita não oferecem soluções, só criam mais caos. Você quer mesmo ser lembrado como alguém que apenas destruiu, sem construir nada? A plateia explodiu em aplausos. Era a última tentativa do senador, pintar Nicolas como um extremista, alguém incapaz de propor algo concreto para o país. Mas Nicolas não hesitou. Ele sorriu de canto, ajeitou o microfone e soltou a resposta fatal. Engraçado o senhor falar em radicalismo, senador. Porque, até onde eu sei, o Brasil foi governado por décadas pelos seus aliados. Foi esse equilíbrio que destruiu a economia, normalizou a corrupção e criou um sistema onde políticos como o senhor ficam no poder por gerações enquanto o povo continua sofrendo. A plateia começou a mudar de tom. Renan tentou disfarçar, mas era impossível ignorar o impacto da fala de Nicolas. E o deputado não parou por aí. O senhor quer saber o que é radical? Radical é um país onde políticos corruptos são protegidos pelas instituições enquanto cidadãos comuns são perseguidos por expressarem suas opiniões. Radical é um sistema onde um político pode ser citado dezenas de vezes em escândalos e ainda assim continuar ditando o rumo da política nacional. O silêncio tomou conta do auditório. Renan estava visivelmente desconfortável. A plateia, antes totalmente inclinada a favor do senador, agora estava completamente dividida. Nicolas sabia que aquele era o momento certo para encerrar a discussão de uma vez por todas. Ele olhou para Renan e disparou. O Brasil não precisa de paz com a corrupção. Não precisa de estabilidade com um sistema que destrói o futuro do nosso país. O Brasil precisa de renovação. E políticos como o senhor não fazem parte desse futuro. A plateia reagiu imediatamente. A narrativa de Renan desmoronou completamente. O senador tentou responder, mas suas palavras já não tinham o mesmo peso. Ele sabia que havia perdido o debate. E Nicolas sabia que a repercussão daquele embate seria avassaladora. O debate terminou, mas a guerra de narrativas estava apenas começando. Antes mesmo de Renan Calheiros deixar o estúdio, a internet já estava pegando fogo. Os cortes mais impactantes começaram a circular nas redes sociais, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Em questão de minutos, Nicolas Ferreira e Renan Calheiros eram os assuntos mais comentados do Brasil. Nicolas humilha Renan ao vivo.
Renan tenta desmoralizar Nicolas, mas leva uma surra de argumentos. Jovem deputado expõe o sistema ao vivo e deixa o senador sem resposta. A base de Nicolas comemorava. Os cortes do debate atingiram milhões de visualizações, e o público conservador celebrou a coragem do deputado de enfrentar um dos maiores caciques da política brasileira. Mas a mídia tradicional reagiu rapidamente. Jornais tentaram reverter a narrativa. Manchetes começaram a surgir com a mesma tentativa de manipulação de sempre. Renan rebate discurso extremista de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira espalha desinformação e ataca instituições durante debate. Clima esquenta em debate entre senador e deputado da nova direita. Mas não funcionou. O público viu o que realmente aconteceu. O Brasil inteiro acompanhou um jovem deputado enfrentando um dos pilares do establishment político, e vencendo. E agora, eu quero saber de você, o que achou desse embate? Quem realmente saiu vitorioso nessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!